Pois é, eu moro na Rússia há quase 2 anos. E eu lembro que eu fiz um vídeo logo assim que eu estava saindo do Brasil, falando sobre as minhas expectativas de vir morar na Rússia, o que que eu achava, o que que as outras pessoas achavam sobre eu vir morar na Rússia. E, cara, eu posso dizer que a grande maioria das expectativas que a maioria das pessoas tem sobre os russos, sobre a Rússia, não se cumpriram. Todo mundo diz que os russos são agressivos, que os russos são. I don't know. Olha eu falando em inglês. Pois é, essa é uma coisa que mudou de verdade. Deixa eu botar a zoia no chão aqui. E aí, vocês estavam com saudade de um vídeo mais longo, um vídeo no qual a gente bota a cara aqui e fala com vocês aqui nesse canal? Pois é, estamos de volta. Inclusive, eu gostaria que quem é brasileiro e tá vendo esse vídeo, sei lá, coloca um emoji da bandeira do Brasil aqui nos comentários. E кто русский и посмотрит это видео, запишите русский флаг здесь. Dá? Eu falei certo? Да, напишите в комментариях. Да, да, да. Eu acho que todo mundo entendeu. Я думаю, который всех понимает. Понял. Então, conheci a neve pela primeira vez. Foi muito legal. Gostei bastante. Mas já é o segundo inverno que eu passo aqui. E o primeiro inverno, quando eu conheci a neve, não foi tão inverno. E todo mundo por aqui até falou que, na real, eu é que mudei o clima daqui, porque todos os invernos, até o primeiro ano que eu vim pra cá, os invernos eram normais, com bastante neve, bastante frio. Mas no primeiro inverno que eu passei aqui, não, foi um inverno mais fraco, mais brando. Acho que a Rússia estava me recebendo de um jeito mais tranquilo para eu me acostumar com calma com o frio daqui e depois passar o inverno normal. Porque o segundo inverno, que foi é o que está acabando agora. A gente iniciou a primavera há pouco tempo, há, sei lá, uma semana. Eu acho que a gente iniciou a primavera. Então, nesse segundo inverno, sim, foi bastante frio. A gente pegou temperaturas de menos 23. Menos 23. São temperaturas inimagináveis para um brasileiro carioca como eu, que no máximo, ou no mínimo, pegou a temperatura de 9 positivo e já estava sentindo muito frio. Foi a época que eu quase faleci. A gente fez uma viagem para Minas e lá fez 9 positivo. E eu passei um sufoco, irmão. Passei um sufoco. E por incrível que pareça, na primeira vez que eu pisei na Rússia, tava fazendo 9 positivos. Já tava muito frio, já tava bem bem mal com isso. Mas a gente pegou nesse último inverno menos 23. E menos 23, com menos 23, eu saí aqui na varanda sem camisa. Porque eu já estava mais acostumado. Ou seja, a Rússia me tratou ali que nem uma criança. Me ajudou a me acostumar com calma, com frio. E hoje em dia eu posso dizer que, cara, como que o corpo da gente acostuma, né? Quando faz 0 graus, pra mim é a temperatura perfeita. Assim, na época de inverno, é claro. Quando a gente tá na época de frio, o 0 graus é maravilhoso. Eu consigo ficar tranquilo em 0 graus andando pelas ruas. Porque andar na rua com menos 27, menos 20, menos, sei lá, menos 19 é bastante complicado. O vento bate na testa e dói a cabeça, cara. Dói a cabeça. Qualquer vento que passa dói a cabeça. E, Cabelos no nariz. e o cabelo do nariz congela, cara. A gente respira um pouco mais fundo, o cabelo do nariz congela, vira um monte de espetozinho dentro do nariz. E a gente faz esse movimento aqui e eles soltam, quebram dentro do nariz.
complicado, cara. Temperaturas muito negativas são bastante complicadas. Mas, cara, eu lembro que no vídeo que eu fiz quando eu tava vindo aqui pra Rússia, eu falei que eu tinha problema com frio. E realmente tinha. Eu não gostava de frio. Eu não suportava um ventinho mais frio no Brasil. Quando fazia 16 graus, eu já era motivo de morte lá. É, mas aqui eu passei a me acostumar e eu, assim, passei a gostar do inverno, tá ligado? Eu passei a gostar de quando tem neve na rua, de andar na neve. Eu não sei se é porque é só o segundo inverno que eu tô passando aqui, mas eu gosto, ainda gosto. É, E por incrível que pareça, o Sidney do Rio de Janeiro, que odiava frio, hoje consegue viver tranquilo com frio aqui. E assim, eu até percebo que muitas vezes eu me, assim, em termos de casaco e tudo mais, me visto de um jeito mais fresco, mais aberto do que muita gente que já mora aqui. Muitas vezes eu olho pela janela, tá fazendo, sei lá, 3 graus, 5 graus. Tá fazendo 5 graus e tá todo mundo encasacado, fechado. Eu consigo com 5 3 graus ir na rua só de camisa ou com um casaco corta-vento, aquele fininho, só pro vento mesmo não incomodar, aberto e ficar tranquilo. E assim, não me incomoda como o frio no Brasil me incomodava. Talvez porque aqui o frio é mais. A umidade do ar é menor e no Brasil é maior, não sei. Mas tem muita coisa aqui na Rússia que me impressionou. Fora o choque cultural de, sei lá, não falar a mesma língua de todo mundo em volta de mim, mas tem muitos costumes aqui que são ah, bem, assim, peculiares pra galera no Brasil. E muita coisa que me impressionou. Por exemplo, eu nunca tinha visto, eu acho que alguns lugares no Brasil tem, mas eu tô falando como um carioca, porque pro carioca o Brasil é o Rio de Janeiro e acabou. É isso aí. Como um carioca brasileiro, eu nunca tinha visto uma bateria dentro de casa, bateria para esquentar a casa dentro de casa. E é, isso faz parte de uma preocupação que eu e muitos amigos meus tínhamos enquanto a gente estava no Brasil. Enquanto eu estava no Brasil. Que eles perguntavam, poxa, mas Mostra seu machucado. ok. Se faz tanto frio assim, como que fica dentro de casa? Porque a nossa mentalidade é com as casas que a gente tem no Brasil, que não tem aquecimento dentro de casa, tem no máximo um ar-condicionado. Mas aqui tem uma bateria que o governo bota, a cidade coloca de graça dentro das casas, nos apartamentos, que aquece bastante e faz. Pra mim, me deu um problema. Dá pra ver? Não sei se dá pra ver no vídeo, porque eu não tô vendo o vídeo. Ah, mas dá pra ver aqui o machucado? Isso aqui é uma queimadura, acho que de segundo grau, que eu fiz na bateria que aquece a casa, cara. Porque a minha cama, a gente colocou a cama próximo da bateria e quando eu durmo, eu durmo. Né, amor? Quando Uhum. eu durmo mesmo. Total. E aí, eu, enquanto estava dormindo, encostei a mão na bateria e me queimou e eu só fui ver de manhã. Eu não acordei com a dor, não acordei com a queimadura, nem nada, mas eu fui ver de manhã uma bolha gigante na minha mão. A bateria me queimou. Sinistro, sinistro. A bateria que aquece as casas aqui são tão quentes que podem fazer queimaduras graves, mano. Assim, se queimou a minha mão dessa forma, imagina, sei lá, se eu encosto o rosto, não sei, se eu encosto a bunda, ia ser um pouco mais complicado, mas essa daqui é a segunda queimadura. Eu fiz uma outra queimadura na mão também, nessa mesma mão, anteriormente, e não aprendi, né? Mas agora a gente mudou a cama. Agora a gente mudou a cama de lugar. Quando filhos ficar. É, pois é. Agora que
primavera começou, as baterias ficam menos quentes. Eles põem menos calor na bateria. E agora, que não tem risco de se queimar, inclusive eu tô encostando numa aqui, ó, não tem mais risco de se queimar, a gente mudou a câmera de lugar. Porque eu me queimei, tá ligado? Mas, sim, dá pra viver aqui tranquilamente. O calor, o frio fica do lado de fora da casa e é bem confortável quando a bateria tá funcionando, não é mesmo, amor? Que a gente já passou um perrengue aqui pra consertar. Dá pra ver aqui, né? Eu acho que tá pegando aí na câmera a encanação nova da Ó, na bateria. rua, -20, na casa, +24, 22. Pois é. Quando a bateria tá funcionando bem, um exemplo do que a gente passou nesse inverno aqui, do lado de fora da rua tá fazendo menos 20 graus. Grava isso, é menos. Quando eu falo um número, é negativo. Tipo, chegou a zero e continua descendo. Menos 20, 23 graus. E dentro de casa tá fazendo 24, 23, 22 graus positivo. Entendeu? Pra ter ideia de quanto a bateria realmente ajuda. Ajuda não, realmente funciona. É efetivo. Sacou? Então, assim, ah, isso não é um problema aqui. E quando você tá andando na rua, se você estiver se sentindo muito frio, se o casaco não estiver te ajudando, porque os casacos aqui são preparados para isso, então eu não passei tanto perrengue com isso quando eu estou usando o casaco certo. Se você estiver se sentindo muito frio, entre em qualquer loja, em qualquer padaria. Quer dizer, não tem padaria aqui. Tem padaria aqui? O lugar que vende só pão? Eu nunca vi. Cobrou molto Essa é minha perché esposa abbiamo falando. livro. É verdade, mas é dentro do shopping. Mas é verdade, tem padaria. Mas eu viajei, né? Sobre isso que eu queria falar. Mas se você entrar em qualquer estabelecimento, enquanto você estiver na rua e estiver sentindo muito frio, você vai se aquecer, porque dentro de todos os estabelecimentos tem essa bateria, tem esse sistema de aquecimento que ajuda as pessoas sei lá, sobreviverem no frio da Rússia, sacou? Se tem uma coisa, um estereótipo que no Ocidente a gente acredita sobre a Rússia, que é totalmente verdade, é o inverno russo, é o frio russo, que é completamente real e é frio, muito frio e é bastante longo e intenso. É o quê? 5 meses? Sempre sol. 5 meses do ano? Noviembre, dezembro, dezembro, fevereiro, março. Ela, 5 e meia. ela contando os meses em russo. São 5 meses e meio. Quase a metade do ano. No, É frio, não é inverno todo esse tempo, porque tem o final do outono, o inverno inteiro e o início da primavera. Esse período, são esses 5 anos, 5 meses e meio, é esse período. Nesse período é frio, é cinza, é longo e é intenso o inverno aqui na Rússia. Isso é completamente verdade, sacou? E assim, eu achei que eu fosse. Eu realmente tinha essa preocupação. Eu não sei se eu falei pra minha esposa a respeito disso. Eu falando dela como se vocês não conhecessem ela. Eu não sei se eu falei pra Lana a respeito disso. Mas eu tinha preocupação de sofrer deficiência com vitamina D, tá ligado? Eu achava que eu ia passar algum perrengue, que eu ia passar mal. E eu não passei, realmente. this what I have minus. I have 10 vitamins and doctors speak hydrated. Não, eu, como estrangeiro, não tive esse problema, mas esse ano a Lana teve esse problema, mas não foi do nada. Ela teve outras complicações que desencadearam isso também, e ela teve que tomar vitamina D. Ela tava com 10%? 10, Days are missing. ela tava com o valor 10 de vitamina D no corpo
e precisava ser bem mais alto do que isso, que eu também não sei o valor que tem que ser, mas o médico mandou ela tomar e a gente tem vitamina D aqui. E eu achei que eu fosse ficar mal. Por que que eu tô falando? Porque eu achei que eu fosse ficar mal com isso, porque não faz sol, mano. Enquanto ela, a Lana fala muito sobre isso. Você vê cinza no céu e cinza no chão. Cinza no chão por causa da neve, quando neva. E assim, esse inverno foi normal, teve neve o inverno quase todo. E vê tudo cinza. E nas árvores não tem folha, tá ligado? Parece até uma foto, um vídeo, uma foto preto e branco que você tá vivendo, porque não tem cor e não tem sol. E eu pensei, cara, eu vou ter algum problema com vitamina D. A gente sabe que quando a deficiência de vitamina D vem, você fica fraco, sem vontade de fazer nada, fica com dores pelo corpo e um monte de complicação vem por causa da deficiência com a vitamina D. A gente sabe, eu sei também, que por ser negro eu preciso de mais tempo de exposição ao sol para minha pele, para o meu corpo absorver vitamina D. Ou seja, dois problemas, duas cajadadas num problema só, foi morar aqui na Rússia. Mas vai pro de novo, colocando o idioma dentro do outro. É assim que a gente se comunica aqui. Mas a gente. Eu não fiquei doente. Não fiquei doente de nada. Quer dizer, talvez eu tenha ficado, né, amor? Mas eu não fiz exame nenhum, então não dá pra saber. Mas, assim, de sensação, eu não me senti mal. Não me senti doente. Não fiquei resfriado. Não fiquei, sei lá, não fiquei nada. Eu malhei durante grande parte desse tempo que eu moro aqui. Treinava não só malhava, mas treinava jiu-jitsu, dava aula e não me prejudicou em nada, sacou? Mas até agora tá tudo tranquilo. Se bem que agora eu tô mais preguiçoso. Talvez não seja por falta de vitamina D, só por falta de vergonha na cara mesmo, que eu tô um bom tempo sem treinar, tô um bom tempo sem malhar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Nome de papai. Mas é isso. Eu vou voltar aqui a gravar vídeo pra vocês. Vou gravar vídeo na rua, sei lá. Me deem ideias de vídeo, por favor. Comenta aqui embaixo sobre o que vocês gostam, sendo brasileiro, o que vocês gostariam de ver eu fazendo aqui na Rússia, eu falando, perguntando, andando na rua, aqui na cidade onde eu moro, ou na Rússia, ou nas cidades em volta do lugar onde eu moro. Combinado? Me ajuda aí, eu espero por vocês, vocês esperam por mim, eu vou gravar mais, eu prometo, e é nóis.